Olá, você que me assiste. Deus abençoe você, abençoe tua família no nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você e sobre os teus, aqueles que você ama também. Vamos orar, mas eu quero deixar o título desta mensagem para você, que é Entre Sonhos e Pesadelos apareceu Jesus. Entre sonhos e pesadelos apareceu Jesus. Vamos orar então? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo. Deus, nós temos sonhos. E às vezes, ó Deus, também os pesadelos nos abraçam. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso, que Jesus é bondoso e que o Espírito Santo do Senhor pode nos trazer paz em qualquer das situações. E pode nos trazer fé para que entendamos que se buscarmos o Senhor solucionará todos os nossos problemas, o Senhor realizará todos os nossos sonhos que estão, ó Deus, em paralelos com a vontade do Senhor e também arrancará de nós todos os pesadelos, no nome de Jesus. Assim eu oro por esta pessoa e peço ao Senhor, visite a casa dela. Passe, ó Deus, na casa dela, habite ali, ó Deus, e não deixa que nada de mal aconteça no lar dela, no nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Entre sonhos e pesadelos apareceu Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 44, e você vai entender do que estamos falando. No versículo 40 do capítulo 8 diz assim: E aconteceu que, ao retornar Jesus, ou a atravessar de novo, no vídeo passado nós dizemos que ele estava do outro lado do Mar da Galileia, mas agora ele atravessa de volta, porque eles foram expulsos de lá, da terra, de Gadara, lá, na região de Decápolis. Ele foi expulso e então ele atravessa o mar de volta e diz: E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando por ele. Versículo 41 diz: E eis que um homem chamado Jairo, que era um governante ou um líder da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, o adorou e pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha de quase 12 anos que estava à morte, ou já estava morta neste período aí, mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, presta atenção, a filha de Jairo tinha quase 12 anos, faltava questão de dias, de um dia ou dois para inteirar 12 anos, e morreu. E agora vem esta mulher com fluxo de sangue, que cerca de 12 anos, ou por um período de 12 anos, gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Glória a Deus pela palavra lida dele, a palavra do Senhor lida, e nós temos aqui duas situações diferentes. E por esta razão, por termos duas situações diferentes, que eu busquei esse título, Entre Sonhos e Pesadelos apareceu Jesus. O que isso quer dizer? Você prestou atenção que a filha de Jairo tinha quase 12 anos. Este Jairo, ele estava ali no meio daquela multidão que estava esperando a volta de Jesus. Estava ali ansioso para que Jesus voltasse. Eles sabiam que Jesus habitava em Cafarnaum, e é então que ele voltaria um dia. Ele atravessou para o lado de lá, eles também sabiam que ele tinha atravessado para o outro lado, para a região de Decápolis, mas agora estão eles ali esperançosos para a volta de Jesus. Jesus fora lá libertar aquele homem que estava possesso com mais de 6.000 demônios. Está voltando Jesus, e a Bíblia diz que a multidão o recebe alegremente. Que maravilha para Jesus, expulso de um lado, mas deixa um discípulo. Vai para o outro agora, e a multidão recebe. Mas ali estava Jairo. Quem era Jairo? Jairo era líder da sinagoga.
Jairo estava numa situação muito difícil, porque eu te disse para recordar sobre a filha dele com quase 12 anos, e esta é uma idade interessante para um líder da sinagoga, principalmente, que tinha uma filha nessa idade. Por quê? Porque esse período das meninas é o período onde as meninas com 12 anos e os meninos com 13, os meninos têm, então, a cerimônia do Bar Mitzvah, né, para os meninos, e para as meninas com 12 anos é o Bat Mitzvah. O Bat Mitzvah é uma cerimônia que eles fazem porque os judeus entendem, principalmente os rabinos, entendem que é parte da cultura que a menina adquire emocionalmente e a maturidade mais jovem do que o menino. Então, por isso tem essa diferença de 1 ano. E a filha de Jairo fora preparada todos esses 11 anos e quase 12 para esta festa, para este momento, onde ela assumiria a responsabilidade espiritual dela e familiar e comunitária. Então, ela iria responder daí para frente pelos seus atos. Por isso, tem este momento aí, e Lucas é claro em dizer que ela tinha quase 12 anos. Faltava ali minúcias para ela cumprir, e ela morre. O pai que fez as suas economias por 12 anos, que sonhava com isso, né? Nesses 12 anos eu vou dedicar a minha filha, ela vai sair da minha responsabilidade espiritual e vai poder assumir a sua. E justamente Bat Mitzvah significa filha dos mandamentos. Olha que maravilha! E o Bar Mitzvah significa filho, quando é homem, dos mandamentos, do cumprimento da vontade de Deus. Agora você é livre para ir e para responder por suas responsabilidades, tanto civis quanto espiritual. Que bênção! Jairo estava esperando esse momento, mas o seu sonho acabou. A filha morreu. Mas Jairo, que houvera visto muitas vezes Jesus operar, lembra que ele era líder da sinagoga de Cafarnaum e Jesus expulsara o demônio de um participante da sinagoga. Jairo estava ali. Jairo foi notificado também que, saindo Jesus dali, fora para a casa da sogra de Pedro para curar a sogra de Pedro de uma enfermidade. E mais ainda, como líder, foi notificado que as multidões correram para a porta da casa de Pedro, levando os enfermos, os endemoniados, e que Jesus curava a todos. Jairo tem uma coisa mais marcante ainda. Ele era líder de uma sinagoga que um tal centurião de Cafarnaum contribuiu, pagou para construir ou para reformar, porque era a mesma coisa para os judeus, tanto construir quanto reformar. O nome se tornava célebre ali. E ele então entendera que este centurião de Cafarnaum, ele fora na casa dele e Jesus à distância curou o servo dele. Muito interessante isso, é saber que Jairo sabia de tudo isso. E Jairo guardava isso na memória. Então, a filha agora está morta. E Jairo sabia de todas essas notícias. E Jairo também pode ter sido um daqueles ali que fora lá com os anciãos para falar com Jesus, para curar o servo daquele centurião que ajudara na sinagoga. Porque ele era o líder. Os anciãos sempre consultavam os seus líderes e pediam permissão. Possivelmente, Jairo estava ali. Jairo viu tudo isso, guardou isso no coração. E no momento mais triste da sua vida, ele está ali na multidão e ele se aproxima e adora Jesus, se prostra aos seus pés e pede a ele: vai na minha casa, vai curar minha filha que está morta. Porque o meu sonho era esta festa para minha filha, e ela está debaixo da minha responsabilidade. Ela ainda não assumiu a sua responsabilidade espiritual e morre. Meu sonho morreu, mas o Senhor pode ressuscitar o meu sonho. Então, de repente, Jesus resolve ir lá.
Mas no caminho aparece agora o pesadelo. O sonho está morto de um lado e o pesadelo aparece de outro. Aparece ali então uma mulher que ouvira falar de Jesus, que ouvira tudo isso acontecer bem perto dela ali, mas ela não fora levada à casa da sogra de Pedro, ela não fora levada à sinagoga, pelo contrário, ali estava um Jairo que vivia nas sinagogas com sua filha, com sua família, e agora aparece uma mulher que fora excluída da sinagoga. E esta mulher, há 12 anos, sofria separada, isolada da sociedade. Ela não correra atrás de Jesus porque não se achava digna de chegar aos pés de Jesus, mas tinha alguma abastança, algum dinheiro, alguma economia, e ela, ao contrário de Jairo, que juntava suas economias para a grande festa da filha, ela gastava as suas, tentando se livrar daquele problema que a afastava da sociedade e a tornava impura diante do povo. Esta mulher foi muito atrevida. Jairo pede a Jesus para ir tocar na filha dele que está morta. Esta mulher diz: se tão somente eu for tocar nas orlas da veste dele, eu serei curada. E ela então, talvez esbarrando em um ou outro ali, talvez tornando-os impuro, mas ela vai a si mesmo. E ela chega e toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, Jesus que ia na casa do líder da sinagoga para e diz: alguém me tocou. Certamente, os discípulos, querendo que ele fosse mais rápido, que atendesse o líder da sinagoga, diz: mestre, como pergunta quem me tocou se a multidão te aperta? E Jesus disse: a multidão pode até me apertar, a multidão pode até tocar em mim por acaso, mas alguém me tocou com objetivo, porque eu senti que de mim saiu virtude. E todos ali parados, atônitos, Jairo esperando a continuação. E de repente, Jesus fala isso e a mulher se sente constrangida. E ela sabe o que lhe ia acontecer. Ao tocar nas vestes de Jesus, entancou-se o escorrimento de sangue dela, a hemorragia dela parou. E ela diz: mestre, fui eu que te toquei. Jesus, olhando para aquela mulher, diz: filha, vá em paz, a tua fé te salvou, seja curada da tua enfermidade. E aquela mulher foi curada, foi tornada-se pura agora. Agora ela pode ir à sinagoga, agora ela pode ir conviver com os judeus, tocar, abraçar os seus, porque por 12 anos sofrera. Antes que aquela menina nascer, aquela mulher começou a sofrer. Mas agora, no caminho de Jesus para a casa do líder da sinagoga, a mulher é curada. Jesus segue o seu caminhar. Mas vem um outro lá, líder também, do lado do Jairo, principal da sinagoga, e diz: não importune mais o mestre. Você sabe que a tua filha está morta. E Jesus olha para Jairo, vendo a fé de Jairo. Ele diz a Jairo: mantenha a tua fé, não temas. Então, quando Jesus chega lá, aquelas pessoas que eram pagas para chorar, para fazer alvoroço, estavam lá chorando já, porque era filha do líder da sinagoga. E de repente, o que acontece é que Jesus vai naquela casa. E quando Jesus chega ali, Jesus seleciona as pessoas ali para entrar. Ele chama Pedro, Tiago e João. E por que Jesus chama Pedro, Tiago e João? Nós falaremos num vídeo mais tarde. Jesus então entra ali com Pedro, Tiago e João, os pais daquela menina, e diz: Talita cumi, desperta, levanta. E aquela menina então levanta e começa a andar. Eu imagino a alegria dos pais da menina. Agora sim, o Bat Mitzvah vai acontecer, e acontecer com esse milagre grande que Jesus fez. Que maravilha é saber que Jesus nos socorre nos nossos sonhos, quando se tornam obstruídos, interrompidos, e também
socorre-nos dos nossos pesadelos. Jesus, ele que outrora fizera muitos milagres ali, agora não faz um milagre comum, ele faz um milagre para o líder da sinagoga. Agora, o povo não pode dizer que ele só abençoava aquelas pessoas, sem expressões. Não, ele havia abençoado lá o centurião, curando o servo dele, e agora o líder da sinagoga. E Pedro, Tiago e João veem aquilo acontecer na frente deles, para que eles tivessem a missão mais tarde, um diferente do outro. Tudo aquilo ali tinha uma simbologia muito grande no futuro do Evangelho, na igreja que Jesus estava instituindo, que estava levantando, que estava edificando, uma igreja sólida, que acredita que entre sonhos e pesadelos, Jesus aparece. Eu não sei qual é o teu sonho, também não sei se você está vivendo pesadelos. Jairo vivia seus sonhos. Aquela mulher vivia os seus pesadelos, mas Jesus solucionou tanto um quanto o outro. Ele pode solucionar a tua vida. Ele pode solucionar os teus problemas. Ele pode abençoar você. Ele pode entrar na tua casa. Ele pode entrar na tua vida. Ele pode passar onde você está e você poder tocá-lo. Porque ao tocar nas vestes de Jesus, nós recebemos virtudes. Ao nos jogarmos como Jairo jogou os pés de Jesus, nós recebemos virtude, porque há poder no nome de Jesus. Há poder quando clamamos pelo sangue de Jesus. Há poder quando nós exaltamos o nome de Jesus. Há poder quando dizemos: Senhor, outros tentaram me socorrer, outros tentaram me ajudar, mas só Tu podes, meu Senhor. Só Tu podes resolver o meu problema. Eu não tenho mais para onde ir. E Jesus sempre, Ele se apieda de nós. Ele usa a sua misericórdia para conosco. Ele nos resgata e Ele nos dá vida. Só compete a nós fazermos isso. Quando não há mais esperança, vamos até Jesus. Quando não há mais nenhum porto seguro mais para ancorarmos o nosso barco, vamos até Jesus. Quando a tempestade vier nos assolar, vamos até Jesus. Ele é aquele que acalma o vento, acalma o mar e faz gerar bonança em toda a tempestade. O que acontece é que nós deixamos Jesus para o último ponto, para o último fato. Tentamos todas as nossas forças e quando estamos quase esmorecendo, é que corremos atrás de Jesus. Mas Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é socorro para todas as horas. E Ele se importa com você. Olha que Ele se importou com a dor do líder da sinagoga, mas curou também aquela mulher que estava ali padecendo já há 12 anos. Ele trouxe vida para onde a morte já tinha impetrado o seu poder. Mas Ele também trouxe alegria para aquela que morria lentamente. Como é bom ter Jesus conosco. Por isso aquela multidão alegremente o recebeu do outro lado do mar. Jesus fez muitos milagres. Olha que Jesus nasce em Belém, mora em Nazaré, depois se muda para Cafarnaum. Cafarnaum foi o palco dos milagres de Jesus, do operar de Jesus. O mesmo Jesus que tinha poder para ensinar na sinagoga era o Jesus que tinha poder sobre os demônios da sinagoga. Olha para você ver que no bar mitzvah de Jesus, Ele está ali com os doutores, com 12 anos, questionando os doutores como um doutor, um conhecedor. E os doutores e mestres diziam: de onde vem tanto conhecimento? A Bíblia responde: porque Ele, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é Deus. Ele sabe de tudo que você passa. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe de tudo
tudo o que você mais necessita. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o peso da tua cruz. Ele conhece o desejo da tua alma. Por isso o salmista disse: "Oh, minha alma, louve ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios." É Ele quem sara as tuas enfermidades. É Ele que te alegra, minha alma. Porque um homem com a alma triste, ele não é ninguém. Mas um homem com a alma alegre, ele quer abraçar o mundo. Ele quer dizer para o mundo que é bom ser alegrado por Deus, ser visitado por Deus, ser conhecido por Deus, ser amado por Deus. Você e eu precisamos desfrutar desta maravilha que é o nosso Senhor Jesus. Ele veio para nos dar esta alegria. A Bíblia diz que os céus, aqueles que ele veio para alegrá-los, o rejeitou, que é o povo judeu da época. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu, que recebemos a Jesus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Agora não somos mais deste mundo, nós somos cuidados pelos anjos de Deus, nós somos cuidados pelo poder de Deus. As hostes celestiais da bondade de Deus estão ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar. É por isso que Paulo sabiamente diz: na tua cabeça tem o capacete da salvação, a tua mente está guardada por Deus, o teu cérebro está guardado por Deus. Você tem a couraça da justiça, porque você era injusto antes, mas aquele que soluciona todos os problemas morreu por você, no teu lugar, para te fazer justo diante de Deus. Vista a couraça da justiça. Você tem o escudo da fé. Todos os ataques que vier contra você, proteja-se com a tua fé. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Ele disse o mesmo para Jairo, quando o colega dele de ministério disse: a tua filha está morta, não importune mais o mestre. E ele diz: Jairo, mantenha o escudo da fé. Creia, não temas. Além do escudo da fé, ele te dá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que eu estou ministrando para você agora. A palavra de Deus é poderosa. Ela ilumina o teu caminho, ela ilumina os teus pés, ela te guarda. E nos pés, falando de pés, tem nos teus pés o sapato do Evangelho da paz. É por isso que eu te digo, com toda alegria, que Jesus conhece o teu problema. Jesus conhece a tua dor. Jesus conhece a tua cruz. Mas Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele te dá força nesta caminhada. Ele te dá fé. Ele te dá determinação. Para quando tudo parecer perdido, quando os teus sonhos forem por terra, e quando os teus pesadelos começarem, ou os meus sonhos, os meus pesadelos começarem, ele dizer: eu estou caminhando bem contigo aqui. Aproveita a oportunidade, toca na orla das minhas vestes, ou convida-me para estar na tua casa, e a bênção eu levarei para você, eu darei a você, você viverá em paz e com fé, porque eu passei e estou na tua vida. Assim diz Jesus. Chame-o para entrar na tua vida. Ame-o com todas as suas forças. Não abandone a tua fé, porque Ele contemplará a tua fé e, segundo a tua fé, Ele agirá na tua vida. Pode os outros dizer que não vale a pena. Pode os outros quererem te excluir da bênção, fazer um bloqueio para que você não chegue até Jesus. Mas se você chegar até Jesus, Ele fará em você morada. Ele abençoará você. Eu deixo esta palavra com você. Entre sonhos e pesadelos, apareceu Jesus. Que Ele apareça nos teus sonhos. Que Ele apareça quando você estiver sofrendo. Que Ele apareça nos seus momentos alegres, tristes.
que Ele apareça em qualquer circunstância da tua vida e te dê a paz. Mas você precisa dizer: Jesus, entra na minha vida, habita comigo, nunca me desampare, seja meu Senhor, meu Salvador, e caminhe comigo nessa vida até eu ir morar contigo na glória eterna. Eu te convido, eu te recebo e eu te quero, e eu sou teu, totalmente teu. Eu sou tua, totalmente tua, se você for mulher. Ande comigo e seja meu Senhor, o meu guardador, o meu galardoador, o possuidor do meu corpo, do meu espírito e da minha alma. E Ele abençoará você. No nome de Jesus, eu deixo um abraço meu. Ainda nessa meditação de longas horas, Pastor Riva Martins. Meu abraço, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe de assistir os vídeos passados, vá lá no YouTube, pr.rivamartins, no YouTube, e assista outros vídeos no nome de Jesus. Um abraço forte e Deus te abençoe.